Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande contar com a presença de vocês aqui. Vamos ver se está funcionando perfeitamente. Muito bom. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Sueli, gratidão pela presença de vocês. Marquinho Faria, estamos aqui todos reunidos. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Nishida, vamos ver aqui como é que está aqui desse lado lá de cá, se funciona de um jeito ou de outro aqui. Estamos entrando pelo celular também, então o celular está funcionando. Agora, acho que não deu duplo ingresso não, mas tudo bem, vamos. Will, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Não tá, dá tio mesmo, engraçado. Luciana, boa noite. Que alegria contar com você. Agora a gente te conhece ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores não, né? Somente pela foto que você postou. Luciana, eu fosse você, colocava essa foto de perfil, viu? Ficou muito legal, você tá de parabéns aí, olha. A gente tem que se conhecer também, né? Senão como é que fica? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, viu? Uma alegria contar com a Regina, tia do Marquinho Faria. Adriana, boa noite. Estamos então aqui. Clara chegou também agora. Simone. Estamos aqui todos juntos, reunidos e misturados. Bom, enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos aqui por aqui, pelo outro celular, né, para dar um complemento. E o que eu queria dizer a vocês é o seguinte. Bom, amanhã, excepcionalmente, a live da nossa amiga Daniele. Daniele vai vir fazer a live no lugar da nossa amiga Flavinha, por conta de compromissos particulares de viagem da Daniele, né? Então a Daniele está vindo para quinta-feira, somente esta semana, tá? Tá vindo somente esta semana e ela vai. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E a Flavinha vai para sexta-feira, excepcionalmente essa semana, e não às 22, mas às 21 horas. Então, fica o convite. E já que nós estamos falando em convite, gente, olha, a live do ano, segunda-feira, às 21 horas. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Débora, boa noite. Olha, anotem na agenda de vocês, uma live imperdível, segunda-feira, às 21 horas. Segunda-feira, às 21 horas, uma live hiper mega sensacional. De quem? Pelo perfil Somos Espíritas, mas nós vamos ter uma hiper convidada, né? Quem será que é? A nossa querida Clara. Clara vai estar de convidada lá do perfil Somos Espíritas. Olha só, hein? Imperdível essa live. Às vezes eu tenho algum compromisso, não dá para assistir as lives de um modo geral, mas esta é imperdível. Correto, gente? Então vamos lá, deixa eu acabar de mandar aqui os aviõezinhos rápidos, né? Para a gente não atrasar tanto. Se não, já viu, né? Ah, tá bom, né? Já mandei bastante. Perfeito, vamos em frente. Gente, hoje tem uma história, eu vou até fixar o comentário agora. Deixa eu fixar o comentário. É uma história, opa, desfixou, fixar novamente, agora tá certo. Ficou, beleza, tá complicadinho não, mas funcionou. Hoje nós vamos falar de um assunto que neste caso aqui de Jerônimo Mendonça teve um final feliz, né? Teve um final feliz que é uma história real que aconteceu e nessa história, graças a Deus, teve um final feliz. E vejam que situação interessante, a gente vai fazer algumas reflexões sobre o comportamento do grupo familiar desta pessoa, tá? Vocês vão perceber
que aquilo que a Flavinha fala, que as histórias de Jerônimo, as palestras do Jerônimo são muito atuais. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Deu um probleminha, né, Martiele, na live de vocês, lá estava vendo um pedaço agora, mas depois conseguiu entrar sem problema, graças a Deus. E depois eu acabo de assistir, tá bom? Martiele estava fazendo uma live lá com a nossa querida amiga... Meu Deus do céu, deu branco. Ai. Nossa, deu branco mesmo. Ouvindo aqui atentamente, né, Martiele? Ah, Deus do céu. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Olha só, papo de espírita, gente. Olha, eu esqueci o nome dela. Ela vai me matar. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Oh, meu Deus do céu. Olha só, não consigo lembrar mesmo. Sumiu. Martiele, coloca o nome da minha querida amiga que você estava fazendo live com ela agora. Gleison, boa noite, seja bem. Tereza, gente. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Marte. Nossa, sumiu literalmente. Eu estava com o nome da Jacira, né, que também é de Recife. E não vinha o nome da Tereza, meu Deus do céu. Mas a Tereza é uma querida amiga do coração. E por sinal, mês que vem temos uma live com a Tereza, tá bom? Bom, gente, então é isso aí. Hoje nós vamos... eu já vi, Martiele, Tereza, tá bem grande agora. Gritou, né, Martiele? Deixa a Tereza me ouvir isso. Cláudia, boa noite, um beijo para você, para o Everton. A Elaine está aqui na live, então aproveitando... que nós já definimos o tema da live que a Elaine vai fazer conosco no dia 9 de julho, feriado, embora seja um sábado, mas é feriado no estado de São Paulo, tá? E independente do feriado, a Elaine vai estar aqui conosco. E lembrei até uma música do Ivan Lins, né? Desesperar jamais, e o tema não vai ser desesperar jamais. É desanimar jamais. Então nós vamos falar sobre esse sentimento que muitas vezes nos toca o coração, nos toca o peito, e a gente fica muitas vezes desanimado por várias diversas coisas. Então eu e a Elaine vamos conversar, mais a Elaine do que eu, né? Porque quando a convidado vem, a gente só faz o meio de campo, né? Mas a Elaine vai estar aí conosco dia 9 de julho, às 21 horas, no projeto Refletindo com Amigos, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, o tema é um tema complicado. Eu falo para vocês que são dois temas que eu não domino muito. Precisa muito estudo para você falar, para você não dar palpite, né? João Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Eu me refiro ao tema do aborto e ao tema do suicídio. Tem outros temas muito maiores, né, dentro da doutrina espírita, mas eu acho que esses dois são temas difíceis mesmo de se trabalhar. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Mas, como eu falei a vocês, essa história teve um final feliz, tá bom? Então não fiquem preocupados, que o final é muito bom e traz para a gente, como eu falei para vocês, para que a gente faça reflexões a respeito do momento e do tempo que esse caso aconteceu com o momento presente que nós vivemos, tá? Olá, Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Prestem então atenção, é como a depressão, Martiele, sem dúvida. A depressão e o suicídio estão muito interligados, né? Bom, o suicida. Num certo domingo, Eurídice, irmã do Jerônimo, telefonou a dona Terezinha, pedindo-lhe o favor de levar um senhor que havia chegado de São Paulo para conversar com Jerônimo, que estava à casa do irmão dele, onde tinha ido almoçar. O estranho não falou uma palavra no percurso. Ignorou Dona Terezinha como se ela não existisse. Quando chegaram, Dona Terezinha convidou-o a entrar e, ouvindo o barulho do pessoal nos fundos da casa, para lá se dirigiu. As gargalhadas de Jerônimo sobressaíam à distância.
O homem estava tão desesperado que, ao ouvir os risos, virou-se para ela e pela primeira vez lhe falou revoltado: é essa criatura que vai me confortar? Chegaram e o senhor foi apresentado ao Jerônimo. Jerônimo, aqui está um senhor que veio de São Paulo só para conversar com você. Por certo, desejará fazê-lo sozinho. Os jovens se retiraram, ficando ali os três, porque Dona Teresinha lhe ministraria os comprimidos de Isordil, se fosse necessário. O senhor então tomou a palavra. Olha, moço, eu era uma pessoa muito rica até uma semana atrás. Eu tinha uma fazenda com eletricidade, com todo o conforto da vida moderna. Até campo de aviação. Tinha tudo. Fui tão incauto que, ao fazer a venda da fazenda, passei a escritura e recebi uma nota fria. O Jerônimo estranhou o que era uma nota fria. Uma duplicata sem valor. Não é nem o nome correto da pessoa. Nada. Eu não tive nem condições de reclamar. O advogado falou que era perda de tempo, que eu caí num conto mesmo. A minha família antes se tolerava, porque nós conversávamos por bilhetes. E eu, nos meus weekends, a minha esposa nos seus chás beneficentes, e os filhos, 2 rapazes, iam aonde queriam. Nós nos comunicávamos por bilhetes, mas nos tolerávamos. Agora, todos vêm para cima de mim, me cobrando o conforto, me cobrando a fazenda. Eu não resisto a essa situação. Estava na farmácia justamente comprando remédio para dar fim à minha vida. Quando apareceu um amigo que perguntou: Fulano, por que você quer isso? Como ele sabia do negócio que eu fiz e do meu desespero, ele falou: eu não admito que você compre esse remédio. Eu respondi: como? Você não manda na minha vida. E aí ele disse: eu vou deixar sim, se você me prometer que vai conversar com Jerônimo Mendonça em Tuiutaba. Eu lhe dou a passagem. Ele me deu a passagem. Aqui estou eu, mas acho que eu perdi o meu tempo, porque você é uma pessoa tão feliz que você não sabe o que é o sofrimento alheio. Jerônimo lhe respondeu: meu amigo, você é uma pessoa que realmente está sofrendo. Você perdeu uma fazenda maravilhosa. Mas vamos supor que essa criatura que lhe comprou a fazenda voltasse agora e lhe perguntasse: você quer trocar a fazenda por um olho seu? Ah, Jerônimo, que bobagem é essa? Isso é conversa que se fale? Não. Não o olho. O olho é muito precioso. Então vamos supor, um braço. Ah, mas isso é bobagem. Que conversa é essa? Ora, vamos dizer, uma perna. Ah, mas isso não é conversa. Onde já se viu isso? Ó, meu amigo, eu cheguei à conclusão que você não é pobre. Você não é miserável. Você é um arquimilionário das bênçãos de Deus. Analise quantas pessoas vivem sem saber o que vão comer hoje, sendo que ontem não se alimentaram. Existem tantos filhos de Deus neste mundo, precisando de braços sadios, de pernas sadias, de uma cabeça lúcida e inteligente como a sua, de olhos que enxerguem para socorrer os que precisam. Você é uma pessoa que tem tudo isso. Você falou que sua família vivia desligada. Una a todos no serviço ao próximo. Você vai ser uma pessoa feliz. O Jerônimo tanto conversou que o cidadão saiu sorridente. De vez em quando, ele telefonava para o Jerônimo e dava notícias. Jerônimo, estou fazendo a campanha do quilo. Estou assistindo às favelas. Tenho 8 companheiros que trabalham comigo. O melhor, Jerônimo, é que minha esposa
é uma mulher que hoje eu tenho comigo. Meus filhos trabalham e nós nos reunimos à noite para rir e conversar, coisa que antes não ocorria. Muito obrigado, meu irmão. Você salvou a minha vida. As palavras certas na hora certa. Um despertar para a vida, até então presa ao apego dos bens materiais, que são necessários, mas não o mais importante. O despertar da consciência, desprendendo-se de si mesmo para ajudar ao próximo que sofre. Isto é crescer, amadurecer no processo evolutivo. Nada melhor que o trabalho fraternal em benefício do semelhante. Isso acaba com a depressão tão comum atualmente. Flavinha, boa noite. Chegou aí a Giovana, irmã da nossa querida amiga Martiele. Seja bem-vinda também. Flavinha, essa nota fria valeu muito na evolução dele. É claro, nós não vamos analisar a história sobre a ótica jurídica, né? Nem é o caso de fazer essa análise. Mas analisemos a questão, né, que eu falei para vocês no primeiro momento. Essa pessoa muito rica, tinha posses, tinha até um campo da aviação. Boa noite, Mila, seja bem-vinda. Tinha até um campo da aviação na sua fazenda. Certamente dispunha de muitos bens. E eis que em determinado momento, na venda desta fazenda, ele foi incauto, não tomou os devidos cuidados que todo mundo deve fazer antes de vender ou comprar qualquer bem. É importante que a gente verifique as condições de cada parte, né? Se você está na condição de comprador, que você verifique aquilo que você está comprando, se está livre, desembaraçado de qualquer problema, e também a situação, né, jurídica do vendedor. E também na condição de vendedor, também tem que se acautelar, né? Então, o cuidado, a cautela. Fica tranquilo, Gleison, esquenta não. Então acontece assim, essa cautela é importante. Mas como eu estava dizendo para vocês, nós não vamos analisar a história do ponto de vista jurídico. Não temos essa pretensão nesta live especificamente. E nem fico fazendo live de assunto jurídico, que não é por aí, né? A Martiele, sim, foi o gatilho. Ele tinha 2 caminhos a seguir. Ainda bem que encontrou esse amigo e foi visitar Jerônimo e usou bem o livre-arbítrio. Aí que aconteceu foi esse fato muito interessante, que eram ele, a esposa e 2 filhos, que se comunicavam por bilhetes, que a Flavinha colocou agora. Eu falei para vocês no começo que tinha muito relação. Hoje, as pessoas quase não se falam não fazem uma chamada, não faz uma ligação telefônica, por exemplo, né? A minha mãe reclama muito, ninguém mais liga. Eu falei, não, mas sabe o que é? As coisas evoluíram, as pessoas hoje mandam mais mensagens. Então ela fica incomodada que as pessoas não fazem uma ligação de telefone, não visitam. É toda essa questão que as pessoas tinham, né? As mais antigas tinham esse hábito salutar de visitar, de se telefonar, saber como é que está, tudo mais. E o casal e os filhos se comunicavam, né? Se comunicavam pura e simplesmente por bilhetes. Por bilhetes. E quando aconteceu a venda da fazenda por uma situação que ele acabou, né, sendo incauto e vendeu a fazenda, passou a escritura, recebeu uma nota fria, uma nota promissória, né, sem condições de ser paga, ficou desesperado. E aí a esposa, os filhos começaram a cobrar dele: cadê a fazenda? O que aconteceu? Então a cobrança não só pela perda daquele bem material, mas a cobrança que ele sentia em cima daquilo, né? Então isso foi muito importante, essa análise. Martelli está colocando, pelo que a gente percebe, parece que ele ia perder tudo de alguma forma. A família dele já estava se esfacelando, né? Se toleravam, né? A gente comenta muito, né, Flavinha? A tolerância e a paciência que andam de braços dados, né?
Natália e Carlos, boa noite, sejam bem-vindos. A Letícia, boa noite, você também. E partindo desta questão, ele partiu para um caminho obscuro, né? A Flavinha ia perder mais, assim como a gente perde quando dá valores às coisas erradas. E por conta disso, né? O que aconteceu? Ele chegou, né, com tanta cobrança por aquela situação que o incomodou de tal forma que ele pensou em dar fim à vida. Chegou até a farmácia, ia comprar o remédio. Eis que um amigo que sabia da situação falou: não admito que você faça isso. E ele foi ríspido: eu faço o que eu quero da minha vida, tal. Aí o amigo, né, falou: não, até deixo você fazer. Se você for a Ituiutaba falar com Jerônimo Mendonça, e eu te pago a passagem. E aí aconteceu isso. Ele foi a Ituiutaba falar com Jerônimo. Quando a gente vê no começo da história que recebeu um comunicado, né, a irmã dele recebeu um comunicado, pediu para Dona Terezinha, a mestra, que levasse-o até que o levasse até a casa do irmão do Jerônimo, onde ele tinha ido almoçar. Ele foi praticamente mudo, ele não abriu a boca, não falou uma palavra, não falou uma única palavra. E chamou a atenção Dona Terezinha, né? Chamou a atenção Dona Terezinha, que ela chegou, ficou intrigada. Quando eles chegam na casa do irmão do Jerônimo, onde estava o Jerônimo, o que acontece? Jerônimo é uma pessoa muito alegre, apesar das suas dores e sofrimentos. Ele conta casos e dava altas gargalhadas, estava ali naquele momento, e a pessoa, imagina, né, com aquele aperto no peito, tinha pensado em dar fim à vida. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Pensado em dar fim à vida e vai para conversar, fala assim: essa criatura, né, que vai me consolar. Então, quando levaram até o Jerônimo, os sobrinhos, os rapazes lá se afastaram, deixaram, apenas ficou a Dona Terezinha, porque como ele tinha problemas cardíacos, poderia ser que ele precisasse de um comprimido, ou 2 ou 3 de Isordil, para aliviar as suas dores. Então ficava sempre alguém ao lado do Jerônimo, ele nunca praticamente ficava sozinho, né? Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Ele nunca praticamente ficava sozinho. E nesse caso, a Dona Terezinha ficou ao lado e provavelmente foi ela que passou para a Jane essa história, porque a Jane pegou muitas das histórias que estão nesse livro por relatos de amigos, né, que conviveram com Jerônimo. Então tem histórias que a Dona Terezinha presenciou, que a Beth presenciou, que a Márcia presenciou e assim sucessivamente. Os amigos foram contando essas histórias para Jane e a Jane colocou nesse livro. E ele pega e conta essa história para o Jerônimo. E o Jerônimo, né, avaliou o sofrimento dele, realmente ele viu, mas o homem, quando chegou a ele, falou assim: eu vim aqui, mas eu acho que vim no lugar errado, porque você é uma pessoa feliz, você não sabe o que é sofrimento alheio. Olha, o Jerônimo pode saber o que seria o sofrimento alheio, mas ele saberia muito bem o que era o sofrimento próprio que ele passava na pele, né? Então, e a pessoa estava tão voltada no seu aspecto egoísta, né? Dani, boa noite, seja bem-vinda. Tão egoisticamente, pensando só nos seus problemas, nas suas dores, que ele sequer avaliou a situação do Jerônimo ali naquele momento. E ele pegou e fez o quê? O Jerônimo acolheu, que é a grande situação. Quando uma pessoa está necessitada, você não faz julgamento, você não faz juízo de valor, você acolhe. Ele acolheu e começou a falar assim: olha, eu entendo perfeitamente sua dor, mas se essa pessoa que você vendeu a fazenda viesse lhe devolver a fazenda a troco do seu molho, você aceitaria? E ele já foi meio ríspido. Que história é essa? Que coisa doida, não tem nada a ver uma coisa com outra. Foi meio ríspido com o Jerônimo. Tá, tudo bem, o molho é uma coisa muito preciosa. Você
daria um braço para ele, um braço seu para que se ele devolvesse a fazenda para você? E ele continuou nessa situação. Nossa, não tem nada a ver. Nada a ver. O que acontece? Então fala assim, então tá, uma perna. De jeito nenhum, não tem nada a ver. Aí o Jerônimo chega e coloca, né, que esta pessoa que foi procurar era uma pessoa arquimilionária, não era pobre de forma alguma, porque ele tinha tantas e tantas coisas. Ele podia andar, ele podia falar, ver, né, caminhar, pegar alguma coisa, tinha todos os recursos, como a gente tem, como eu falei para vocês ontem, inclusive que eu comentei na palestra, né, que nós fizemos ontem, Namorados de Luz, Jerônimo Mendonça, que a gente tem muito que agradecer, mas nós reclamamos demais. Nós reclamamos que ao ponto que se a gente fosse prestar atenção a quantidade de vezes que a gente reclamasse, começasse a notar quantas vezes nós reclamamos, nossa, que coisa, né? Flavinha acabou dizendo aqui, deixa eu ver aqui, Flavinha. É engraçado isso quando as pessoas procuram consolo, mas querem alguém que chore com elas. Jerônimo sempre muito inteligente, como sempre. Flavinha, estava até comentando uma situação, né, dessa dos bilhetes que eles deixavam entre os familiares, aquela fala sua, que as palestras do Jerônimo, elas são muito atuais. E se a gente pegar essa história que foi escrita tantos anos atrás, quer ver, olha, o fato deve ter acontecido bem antes, eu nunca lembro quando foi a data que a Jane escreveu isso. Aqui, ó. A introdução do livro a Jane escreveu em 6 de agosto de 1992. Então a história é bem mais antiga, tá? A história é bem mais antiga. E então vocês vejam que interessante. Esta questão, quando Jerônimo acolheu, deu todo o carinho, todo o conforto, o consolo que ele precisava, o homem saiu de lá aliviado. E certamente o que o Jerônimo falou? Para que ele fosse, né, fazer algo, colocar as suas mãos, os seus olhos, a sua inteligência a serviço de tantas pessoas que sofrem. Que nem ele falou, quantas pessoas passam fome hoje e não comeram nada no dia de ontem. E a gente está bem alimentado, a gente tem muitas e muitas coisas para agradecer. E qual foi a grande virada da história, né? A grande virada que depois ele telefonava para o Jerônimo dizendo que transformação e agradeceu ao Jerônimo por ter salvo a vida dele. Aquele amigo dele que encontrou na farmácia, realmente ele serviu de instrumento da espiritualidade para que caminhasse o amigo até o Jerônimo. Então aquele amigo que estava lá na farmácia foi um instrumento e nós muitas vezes podemos ser instrumento de várias e diversas situações. Um conselho, uma orientação, uma mensagem que você recebe às vezes numa casa espírita, vem uma mensagem, você recebe. Essa mensagem pode ser muito útil e depois que você leu, você pode deixar em algum lugar para que alguém também leia, né? E a Flavinha dizendo, né? Foi só voltar os olhos para a família. Então, a partir do momento, perdeu o posse, os bens materiais, mas ganhou, né, o bem do amor da família, né? Busca fazer tantas coisas e acaba deixando a família de lado. É isso mesmo, né? E a gente, às vezes, não precisa ter um pouco de bom senso nas nossas atitudes também. Muitas vezes, alguém vem falar com a gente e a gente está lendo no celular. Sei, tá, estou prestando atenção, pode falar. Você não está prestando atenção coisa nenhuma, você está digitando, você está vendo alguma coisa. Não, estou te ouvindo. Né? Tá, mas naquele momento a pessoa quer que você olhe dos olhos, que você acolha, que você escute o que ela tem a dizer. E não vamos estar aqui na condição, né, de salvadores da pátria para querer, por exemplo, resolver o problema das pessoas. Nós temos que acolher, nós temos que orientar e, como o Chico Xavier dizia, né, visite o doente, mas não deite na cama dele. Tá? A gente tem que saber diferenciar o acolhimento de você trazer o problema para você. É diferente. A gente tem que ser muitas vezes filtros do que esponja. E tem pessoas que, infelizmente, são muito mais esponjas do que filtro.
Quando uma pessoa está com um problema e vem te contar um fato, num determinado momento ela absorve tudo aquilo para ela. Só que às vezes ela não tem força para carregar, né? Ela não tem força para carregar, mal consegue dar conta dos seus problemas e puxa os dos outros, né? Aí fica aquele peso nas costas, aquele peso exagerado. Então a gente tem que aprender, né, a sermos mais filtros do que esponjas, porque é o grande diferencial. Acolha a pessoa, oriente, mostre o lado positivo da vida, que é muito bela e muito boa. E a gente tem, como eu estava dizendo, a gente tem muito, mas muito que agradecer do que ficarmos reclamando muitas vezes de várias e diversas coisas que nos acontecem. Essa história, que nem eu falo, teve um final feliz, graças a Deus. Mas quantos e quantos irmãos, independente do mês de setembro, como eu estava dizendo ontem, né? Não é somente no mês de setembro que acontecem os suicídios. A gente sabe que às vezes acontece muito mais em outros meses. Eu não tenho essa estatística para falar para vocês, mas naquele período das festas de fim de ano, quantas pessoas ficam isoladas, que acabam, né, entrando num processo depressivo. Complicado, né? Complicado. Então a gente tem que ter o olhar para as pessoas que passam por esses problemas, como eu estava dizendo também, né? A Martília falou, falar da depressão. A depressão, antigamente as pessoas falavam, isso aí é frescura, né? Dá uma enxada para ele para você ver como resolve o problema. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. A depressão é um problema de ordem física, pode ser também de ordem, né, ordem mental e espiritual muitas vezes. O processo depressivo muitas vezes está associado ao envolvimento espiritual e vice-versa, né? Então, não vamos banalizar as dores e os sofrimentos dos nossos irmãos. Se você não puder acolher, não seja alguém que vá criticar. Você não tem uma palavra de consolo, de conforto, de bom ânimo para trazer, fique quieto, né? Simplesmente cale. Olhe nos olhos, dê um abraço naquela pessoa. Para falar besteira tem um monte de gente, então não sejamos nós que vamos, né, ficar na condição de que sabemos tudo e resolvemos todos os problemas. É que nem a Flavinha está colocando, né? Nem os nossos a gente resolve, não resolve mesmo. E cada pessoa ficando cada vez mais sozinha. Exatamente. O acolhimento é importante. É importante que a pessoa tenha uma atividade, que a gente pode dizer, um hobby que ela tenha na vida. Ela tem que ter um grupo, pertencer a um grupo social, seja, digamos, na casa espírita ou fora, qualquer um lugar, né? Que elas tenham um acolhimento, que ela faça parte, ela tenha um pertencimento, né? Que ela tenha um pertencimento. Deixa eu ver o que a Martiele falou, que a Flavinha falou aqui também. Hoje em dia ninguém fala com ninguém, nem acabamos sabendo o que o outro está passando. E às vezes quando a pessoa vem contar pra gente, né? A pessoa coloca assim, nossa, eu sei, nossa, é difícil mesmo, né? E ó, dá a linha na pipa, como diz, né? A Martiele dizendo aqui, ó, depressão é desordem hormonal, ou seja, orgânica também. É sempre a doença, e sempre a doença está no espírito. Tem vários aspectos, né? Às vezes uma depressão se instala por alguma questão mal resolvida, traumas de infância, e N coisas que acabam acontecendo, né? A gente não está aqui também para julgar a situação das pessoas, a gente tem que ter acolhimento. E buscar, né, nós que somos espíritas, que profetizamos a doutrina espírita, nós devemos lembrar sempre de buscar ajuda quando você está passando por dificuldade. Busque ajuda. Temos lá o CVV no telefone 188, que atende dos mais diversos lugares do Brasil. A ligação é gratuita, vai ter sempre uma pessoa ali disposta a te ouvir, a falar, a te ouvir aquilo que você tem a dizer, com atenção, com carinho, com interesse, né? E, além disso, as nossas casas espíritas ou uma entidade religiosa que a pessoa frequenta, busque o aconselhamento, busque ser ajudada. Por exemplo, nas casas espíritas nós temos o atendimento fraterno,
que é importantíssimo, auxilia muito. Eu lembro que uma vez o Ariovaldo do Instituto Eurípides Barçanufo aqui de Araraquara, ele comentou que uma pessoa vinha passando por um processo depressivo. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui antes de eu começar a contar a história. Aqui a Martiele falou um negócio aqui. Muitas vezes falta interesse, acontece também na disputa de problema. Qual é o maior, né? Adriana. Por isso é tão importante buscar um sentido espiritual para nossas vidas, seja onde for, o lugar que realmente acolhe o nosso coração e a nossa alma. Ah, sim, a Flavinha diz, não é só o tratamento da casa espírita, a psiquiatria também é necessário, sim. Sim, nós não estamos, como eu estava dizendo assim, minimizando o problema de ordem física, né? A gente está dizendo mais no aspecto de acolhimento, buscar ajuda, mesmo porque quando você vai fazer um tratamento numa casa espírita, a primeira recomendação de uma casa séria é que o tratamento espiritual não substitui o tratamento médico. Então, se a pessoa está tomando medicamentos, está tendo um acompanhamento, seja de um psiquiatra ou de um acompanhamento psicológico, recomenda-se que a pessoa continue sim. Não é para, não, agora eu vou fazer milagres. A casa espírita não faz milagre, o que ela tem que fazer é acolhimento. Isso aí é fundamental, né? É fundamental. E deixa eu ver aqui que junto com o psicólogo, a união desses três é o sucesso. É isso aí, Flavinho. Então eu estava dizendo para vocês que uma situação de uma pessoa que chegou numa casa espírita em São José do Rio Preto. E essa pessoa veio buscar o tratamento espiritual, né? Veio ao pronto-socorro e passou pelo acolhimento, passou pelo tratamento, ali pela entrevista, e na entrevista foi encaminhado para que ele passasse também, procurasse o encarregado da cozinha, né? Procurasse o encarregado da cozinha. E nesse momento, o que aconteceu? Foram encaminhando também para ele, para que ele procurasse auxiliar ali na sopa fraterna que eles faziam. Aí a pessoa ficou tão preocupada porque essa pessoa era um alto industrial, dono de várias indústrias na cidade de Rio Preto. Como iam mandar o cara participar ali da sopa fraterna, né? Ó, o senhor tem em prática alguma coisa? Fala, não tenho muita prática. Então nós vamos passar para o senhor aqui para descascar batatas. E o pessoal ficou meio assim, né? E ele pegou, né? Começou a descascar batatas. Começou a descascar batatas e participando desse processo de auxílio na sopa fraterna, tudo mais. Quando chegou mais ou menos no meio do tratamento espiritual, acho que deu um probleminha aqui, peraí, não, voltou. Quando chegou no meio do tratamento espiritual, ele passou novamente pela entrevista. Ele ficou extremamente agradecido por aquele trabalho que foi dado para ele para descascar batatas. Que ele falou assim, que ele na condição de industrial sempre estava acostumado a mandar, a dar ordens, pensando sempre em coisas grandes, controlando todas as suas indústrias, todas as suas posses. E aí naquele momento, o que acontece? Ele conseguiu, né, naquele trabalho material, né, de descascar batatas, conseguiu interagir com aquelas pessoas simples que frequentavam aquela casa, que trabalhavam no preparo da sopa fraterna, e criou-se uma verdadeira amizade. Tanto que quando ele terminou o tratamento, ele continuou ainda participando desse processo, né, de auxílio às famílias necessitadas, participando da elaboração da sopa fraterna, né? E o Marquinho Faria, ele participa também de um trabalho desse no Centro Espírita dele lá no Paraná. E aí o Ariovaldo fala com muita propriedade, né? Quando a pessoa está assim, passando por uma situação difícil e vai procurar ajuda numa casa espírita,
batata nele, né? Batata nele, claro. Dê um trabalho para que a pessoa se sinta útil também. Que é muito interessante isso. Às vezes a pessoa procura uma ajuda na casa espírita e às vezes ela vai embora. Mas se você oferecer às vezes um trabalho, olha, se você quiser nos ajudar aqui, entregando a mensagem, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, a pessoa se sente acolhida, se sente útil também, né? Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. A Flavinha gosta de fazer esse trabalho simples no centro, né? Fazer palestra, né, Flavinha? Todo mundo quer chegar à casa espírita e participar da mediúnica e receber o mentor da casa, né? Ninguém quer receber espírito sofredor, só querem receber o mentor da casa, né? Então é engraçado. Vilma, chegando tá bem. O importante é a sua presença aqui conosco. E então eu falo, a gente tem que ter o bom senso de analisar que as tarefas mais humildes de uma casa espírita, elas representam muito mais crescimento espiritual para nós do que aquelas que mais aparecem, né? Deixa eu ver o que a Adriana falou, só para comentar que está muito bom. O grupo de estudo do Gleison, sempre bom ouvir outros grupos com o Livro dos Espíritos, outros ensinamentos e colocações. E por falar nisso, Adriana, a Flavinha vai dar início, né? Deixa eu achar aqui, ó. Faz a Flavinha hard, né? A Flavinha vai dar início. Flavinha, faz a divulgação aí. Sexta-feira, às 21 horas, já falei, né? Eu já me corrigi, que eu tinha falado que era às 22, mas sexta-feira, às 21 horas, a Flavinha vai dar início a um estudo interessantíssimo, tá? É imperdível esse estudo que a Flavinha vai fazer, excepcionalmente nessa sexta-feira, às 21 horas, e a partir da semana que vem ela volta para as 22 horas nas quintas-feiras, tá? Então é um estudo muito bom que a Flavinha vai fazer, começando pelo começo, né, Flavinha? Eu acho que é legal por aí mesmo. Tem que começar pelo começo e fazer essa troca de entendimentos, que é sempre bom, né? A gente está sempre aprendendo, estudando. Bom, e fica a lição, né? Quem não conseguiu chegar depois, né? Quem veio depois, eu peço que volte depois lá no começo da live, se Deus quiser vai estar salva, para ouvir a história, né? Para ouvir a história, porque a gente é muito grande para eu recontar, né? E para segunda-feira, a história de um quase morto. Eu falei que essas histórias aqui do Jerônimo são muito estranhas, viu? Sinceramente, olha, segunda-feira foi o criminoso, ontem foi o doente, hoje foi o suicida e na segunda-feira o quase morto. Gente do céu. Aí na terça, ó, vou dar spoiler então, ó. Na segunda o quase morto, na terça o faminto e na quarta-feira uma história hilária aqui, ó, o despasse, tá? Despasse. Olha só a Flavinha dizendo, ó, questão por questão do Livro dos Espíritos, com comentários de quem participar, assim como no Evangelho no Lar online. Muito bom, Flavinha, muito bom mesmo, né? E ela vai começar pelo começo, né? E, por sinal, né? Perguntas número 1, o que é Deus? Né? Mas ela vai começar pela introdução, né? Ela não vai começar pelo que eu dei a entender. Acho que você vai fazer um apanhado da introdução. Eu não vou poder participar, Flavinha. Sexta-feira, às 9 horas, estou lá na nossa casa espírita. Às vezes eu consigo chegar mais ou menos 9h30, 15 para as 10. Mas eu não prometo, né? Eu desejo de coração que seja um estudo magnífico, que você continue sendo sempre amparada nesse trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho. Tá bom? Agora nós vamos para as nossas vibrações, convidando então a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, né, para fluidificar, pedindo assistência, o amparo dos amigos espirituais, que é muito bom, né? Que é muito bom a gente buscar ajuda neste momento da nossa prece, neste momento das nossas reflexões. Ela vai fazer um apanhado da introdução de Kardec mesmo, perfeitamente. Então vamos lá, abrir aqui as nossas vibrações, né?
Luiz Paulo Nunes Garcia. Claro, engraçado. Tá funcionando normal. Eu tô até acompanhando aqui pelo outro celular, tá funcionando normalmente. Estranho, Clara. Será que não é a sua internet? Às vezes tem essas coisas, né? Mas vamos em frente, né? Queridos amigos, neste momento eu gostaria de convidar a todos para unirmos os nossos pensamentos em prece e oração, elevá-los às esferas de luzes, buscando o amparo da espiritualidade amiga. Mestre querido, aqui nos encontramos reunidos em seu nome, rogando as suas bênçãos para cada um de nós, para os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces. Ao longo do dia, ao longo da semana, vamos mentalizar esses amigos necessitados, aquelas pessoas cujos nomes trazemos em nosso pensamento ou abertos aqui na tela. Vamos vibrar por cada um deles. Mestre querido, vamos lembrar dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos sem-teto, daqueles que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um caminho, muitas vezes perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Por aqueles irmãos como este dessa história, que, movido por um ato impensado, tenta ou busca dar fim à sua vida. Vamos rogar para que eles possam receber a ajuda espiritual, aqueles que tomaram esse ato e aqueles que estão pensando que possam receber a visita de um anjo protetor que o encaminhe, que o direcione, para que ele possa receber as benesses da espiritualidade maior. Vamos rogar à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, fluidificando de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim, Mestre, somos gratos pela oportunidade desse singelo trabalho que resulta sempre, incondicionalmente, em benefício de nós próprios. Somos gratos pela oportunidade de servirmos à causa do Mestre. Somos gratos por cada um de vocês, amigos queridos do coração, que nos acompanham todas as noites. E assim, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Desejo que tenhamos um final de semana de muita paz, de muita luz, e que Jesus faça morada em nossos corações. Convidando então a todos para estarem amanhã, às 22 horas, no perfil da nossa amiga Daniele, na sexta-feira, às 8 da noite, no perfil da nossa amiga Neuza, pelo Essência Espírita, e às 21 horas, a nossa amiga espírita Flavinha, no estudo no Livro dos Espíritos. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Gratidão a todos, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.